Boa tarde. Com uma plateia tão seleta e correndo o risco de ter mais gente na mesa do que na plateia, nós vamos iniciar esta sessão de uma tarde da academia com a discussão de um caso clínico de patologia hepatobiliopancreática, patrocinada, como sempre, pelo acadêmico Orlando Marques Vieira, que nos traz frequentemente belos casos para discussão. Eu vou pedir a ele que apresente as pessoas convidadas para podermos dar início à discussão. Acadêmico Jansen estava presidindo a sessão, nossos colegas acadêmicos, ilustres visitantes. É um prazer imenso nós continuarmos com essa tarde da academia, com a oficina diagnóstica, que é uma sessão clínica, nos moldes, procurando fazer nos moldes clássicos de apresentação do caso, discussão e anatomia patológica, depois a correlação entre a clínica e a anatomia patológica dos casos. E nós convidamos o Hospital Clementino Fraga Filho, Serviço de Cirurgia, através do atual chefe do Departamento de Cirurgia, do Serviço de Cirurgia Geral, que é o do professor Joaquim Ribeiro, e a quem eu cumprimento pela presença aqui e pelo realmente ter assumido há pouco tempo a chefia do serviço, que eu chefiei durante alguns anos. A maioria já conhece a sistemática da nossa sessão. Infelizmente, nós não vamos ter a presença do debatedor convidado, doutor Eduardo Viana, que é o chefe de cirurgia do Hospital de Ipanema, e vamos fazer a sessão mesmo sem o debatedor presente, que nós temos pessoas, colegas, que certamente vão suprir a ausência do debatedor com conhecimento de causa através da vivência e também molde de apresentação a respeito desse tipo de sistema de serviço. Então, nós temos hoje convidado o Hospital Clementino Fraga Filho, e quem vai apresentar o caso é o relator, é o professor Joaquim Ribeiro, que então fará a apresentação do caso, e depois, como nós não temos um relator, eu coloco em discussão através dos presentes para opinarem, para depois nós fazermos, então, a correlação anátomo-patológica e, finalmente, o diagnóstico. Então, vamos ouvir, está convidado o professor Joaquim Ribeiro para iniciar, então, a apresentação do caso, que é uma patologia hepatobiliopancreática. O caso, evidentemente, é cirúrgico, né? Convidado de serviço de cirurgia, chefe de cirurgia e vários outros cirurgiões presentes, ele é cirúrgico, né? Bem, excelentíssimo senhor presidente da sessão. Pediria ao professor Joaquim que falasse alto, porque realmente nós temos um probleminha de áudio aqui, comumente acontece, de modo que é importante ele vai se expressar com clareza, ele se expressa, mas um pouquinho mais alto, para nós podermos escutar. Bom, excelentíssimo senhor presidente da sessão, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, primeiro gostaria de agradecer esse convite. Eu assumi recentemente a chefia do Serviço de Cirurgia Geral, como já relatado, chefiado anteriormente pelo professor Orlando Marques Vieira, com quem trabalhamos muito tempo, né, professor? E é uma tarefa árdua nesses tempos de falta de financiamento da saúde pública, mas a gente consegue manter um foco de resistência, já que é o principal hospital federal e, apesar disso, o governo não investe lá adequadamente. Mas, graças à qualidade do corpo clínico lá, de longa tradição, são 200 anos de faculdade de medicina,
dois séculos, então a gente tenta manter essa tradição e tive a honra de, recentemente, dar o nome à última turma formada por aquela faculdade de medicina. Eu selecionei um caso, dentre os diversos que nós tínhamos, que trata uma realidade dura nossa no Brasil, a dificuldade de acesso à saúde, aos meios diagnósticos que faça com que o paciente seja adequadamente tratado, especialmente da população da periferia. Esse é um paciente de 48 anos, sexo masculino, pardo, trabalhador, natural de Pernambuco, residente em Magé, e que abriu um quadro de icterícia com prurido durante 20 dias antes de ser internado no hospital. E permaneceu nesse hospital internado, fez rapidamente um exame de imagem que mostrava uma obstrução das vias biliares, desde a região periampular, com elevação das enzimas transaminases e as enzimas colestáticas, e que ficou naquele hospital por 20 dias tentando fazer um método de imagem que esclarecesse melhor e indicasse a terapia. Ele teve que requerer a justiça gratuita, e um juiz determinou que ele fosse transferido lá para o hospital universitário, chegando já com 30 dias com esse diagnóstico de hepatite ou de tumor de cabeça de pâncreas, necessitando de uma colangiografia percutânea retrógrada que esclarecesse o quadro. Então, o paciente inteiro, um trabalhador, ótimo estado geral, nenhuma comorbidade, sem uso de álcool, sem contato com vírus, casado, vida regrada, não tinha nenhum antecedente. Estava emagrecido, uma icterícia de 4 cruzes em 4, não tinha massa palpável, não tinha nenhuma massa palpável, estava ligeiramente anemiado e nenhuma outra, tinha apenas uma leve dor à palpação no hipocôndrio direito, talvez um sinal de Murphy positivo, mas não muito estabelecido. Ou seja, icterícia obstrutiva, necessidade de diagnóstico, ou por uma colangirressonância, ou por uma CPRE, ou por uma percutânea, que fica meses, às vezes, na periferia, sem acesso a um diagnóstico correto, sem poder fazer imediatamente uma terapia adequada. Então, bilirrubina já estava com em torno de 20, né, já bastante avançada, mas não tinha mais nada, a não ser uma anemia inicial, provavelmente por consumo. Então, a imagem desse paciente mostrava... É aqui que eu vejo, né? Está assim... Essa região periampular, com uma massa que se estendia ao reto peritônio, início na cabeça do pâncreas, envolvia e ia para a esquerda, e ultrapassava os vasos sem invadi-los, o que era já um dado importante. Vocês vejam aqui a vesícula bem distendida pela obstrução, e a massa infiltrando até o reto peritônio completamente. Não havia uma dilatação intrahepática muito significativa, que esperava-se proporcional aos níveis de bilirrubina. E os vasos mesentéricos, como vocês podem observar aqui, palpáveis. Poupados. A massa infiltrativa, difusa, envolvendo a cabeça do pâncreas, a via biliar distal e distendendo um pouco para dentro do fígado. Então, diante desse quadro, massa extremamente grande, cerca de 12 centímetros no total, no seu diâmetro, não só pancreática, mas peripancreática, primeiro vamos estabelecer um diagnóstico por biópsia. Ele foi levado e foi feita uma biópsia da massa que estava mais fácil de atingir. Foram retirados 4 fragmentos
da região ilíaca, próximo que estava mais fácil de se acessar percutâneo. Concomitantemente a isso, ele começou a apresentar um quadro de hemorragia digestiva. Fez um sangramento, foi feita uma endoscopia de urgência e foram observados algumas úlceras no corpo e no bulbo duodenal, úlceras agudas, mas com um certo padrão de infiltração da parede do estômago. Tentou-se fazer a colangiopancreatografia, ele veio com essa ordem judicial para fazer a CPRE no Hospital do Fundão, para, eventualmente, se fazer algum procedimento. Mas o endoscópio não conseguiu chegar, não conseguiu progredir, não foi possível drenar. Então, nós optamos por fazer uma drenagem percutânea. Também no setor de radiologia intervencionista, foi feita a drenagem biliar interna e externa, o que permitiu que ele descesse, e chegaram, enquanto isso, estavam em andamento as biópsias feitas, e, infelizmente, a lâmina em si eu não pude trazer, não ficou pronta lá no setor de histopatologia. Para minha surpresa, eles não apresentaram a lâmina. Tem uns laudos, professor Basílio, das duas punções. Eu apresento agora os laudos ou ele comenta no final? O que o senhor acha? A não ser? Tá bom, perfeito. Bom, então eu trouxe esse caso porque esses doentes são com frequência encaminhados para a gente, para o cirurgião. O professor achou que era um caso cirúrgico, eles são frequentemente. Eu já tive a oportunidade de operar algumas vezes massas no fígado, no pâncreas, principalmente, e ressecar essas lesões, e vem o laudo histopatológico, que eu acho que o professor... Acho que apagou. Não. Então, professor, o laudo é esse aqui, da primeira biópsia. Ele quer comentar? Ó? Era uma massa evidente, vamos colocar a coisa para ser discutida, e foi atingida a massa e foi tirado, então, fragmentos para biópsia, não é isso? Isso. E o diagnóstico foi um linfoma, né? Não Hodgkin. Linfoma não Hodgkin, isso. Aí pediram mais histopatológico e tem a biópsia também da parede do estômago, das úlceras. Que é esse aqui. Bom, então vamos repetir aqui a biópsia, que foi um material. Então, nós temos uma massa provocando uma icterícia, uma massa obstruindo a via biliar. Essa massa foi acessada por biópsia mais abaixo, da região ilíaca. Portanto, era uma massa volumosa que atingia não só o hilo hepático, como também a parte ilíaca. Não, a massa reto-peritoneal se estendia até a região ilíaca. Atingia até a região ilíaca, né? Foi atingida por baixo, pela biópsia, era um linfoma não Hodgkin. E também foi feita, evidentemente, uma pesquisa pelas úlceras gástricas que o paciente apresentava, e aí nós temos, então, um diagnóstico de linfoma não Hodgkin. Também linfoma não Hodgkin. Não Hodgkin de estômago, na parede gástrica. Depois essa massa também se estendia à parede do estômago e o diagnóstico é o mesmo. Ok? A massa aqui, ela foi acessada nessa localização, porque a janela estava próxima da parede, e depois, através da endoscopia, através das úlceras
que infiltravam também a parede, o mesmo tipo de infiltração. E ainda tem, professor, depois uma tomografia do corpo inteiro para estadiar, em que você vê massa no masseter, em alguns gânglios, na axila direita também. É uma apresentação muito estranha. Você tem alguma coisa para anunciar, para caracterizar? A tomografia praticamente de corpo todo, né? Cabeça, Isso. de pescoço, de tórax, mostrando então que a máquina tem uma difusa, não é uma massa localizada. É um aspecto sistêmico, quase que sistêmico de uma lesão, atingindo todas as regiões do corpo e sendo com um diagnóstico de linfoma. É um linfoma, isso em síntese, é o que está ocorrendo, né? Ela foi encaminhada, ele foi encaminhado com o diagnóstico de adenocarcinoma, provável adenocarcinoma, pele ampular, que é o mais comum, só que tinha um padrão infiltrativo e com uma disseminação mais sistêmica, o que poderia ser um tumor avançado também de pâncreas, com múltiplas metástases. Mas o laudo histopatológico mostrou ser um linfoma e o imunohistoquímico é que não foi liberado ainda. Um caso, esse paciente está lá, internado, e a gente está fazendo um tipo de tratamento para ele. E aí, vocês conseguiram? Teve alguma outra indicação? Parou por aí? Como é que foi? Não, ele foi indicado quimioterapia intratecal primeiro para proteger o sistema nervoso central de invasão central e 2 ciclos com ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina e dexametasona. E atualmente ele está anictérico, as massas desapareceram. E a partir daí? Parou o tratamento? Não, ele está finalizando a quimioterapia. Eu achei importante trazer esse caso, porque com frequência nós recebemos essas massas para operar e as operamos desnecessariamente. Os linfomas não Hodgkin respondem muito bem à quimioterapia, inicialmente. Então, tem óbito de você ressecar uma massa peripancreática com extensão ao reto peritônio, com ressecção de grandes vasos, a mortalidade no nosso meio é alta. Você recebe um paciente com massa no fígado também desse tipo, que você não consegue, normalmente não biopsia antes de operar, opera também desnecessariamente com óbito, às vezes. Então, é importante chamar a atenção que essas lesões, tanto do biliopancreáticas e hepatobiliopancreáticas, os linfomas não Hodgkin, eles podem estar presentes, né? E o tratamento não é cirúrgico, ao contrário do que a maioria o faz. Bom, eu vou passar, inclusive, para o professor Basílio, para já fazer uma correlação. Primeiro, eu vou fazer um pequeno resumo para dar sequência. Doente que apareceu com um quadro de icterícia obstrutiva típico, icterícia, prurido, evidentemente, com uma evolução de 20 dias foi internado e apresentou, então, uma massa, pela imagem, uma massa de hilo hepático, volumosa, que certamente conduziu-se para um diagnóstico de problema de hilo hepático. Provavelmente um tumor de pâncreas, um tumor de coleta terminal, seja qualquer massa, o tipo de tumor que estivesse obstruindo. Na biópsia veio linfoma. E depois, por sequência, com outros achados histológicos que apresentava, inclusive com lesões gástricas, um linfoma que se estendia para a parede gástrica e, inclusive, depois na série que foi feita de imagem, com lesões praticamente de todo o corpo humano, estendida por todo o tórax, pescoço, etc. Portanto, uma lesão difusa, quase que universal, de linfoma tipo não Hodgkin. Queria perguntar ao professor Basílio, para dar uma sequência nesse fato, um achado que era um tumor provável de via biliar, de pâncreas, que aí, nesse ponto, verifica-se que é um linfoma, e aí tem outra sequência completamente diferente. Pode ser. Pode falar, professor Basílio. Bom,
Naturalmente que, ao apreciarmos essa apresentação da clínica, a ideia, eu acredito que da maioria, ou quase de todos, é que nós estaríamos diante de um tumor epitelial de vias biliares, né, ou de pâncreas. Todos nós pensamos inicialmente aqui em um adenocarcinoma. Adenocarcinoma originado do pâncreas ou do duodeno, fazendo compressão, levando a icterícia, distensão da vesícula, obstrução das vias biliares extrahepáticas. Consequentemente, essa era a ideia. Esta lesão se percebe perfeitamente que ela ocupa o reto peritônio também. Ela vai ao reto peritônio. E com lesões gástricas. Quer dizer, ela se estendeu, se disseminou ao estômago e a outras partes, cervicais ou torácicas. Uma vez partindo para a retirada do material de biópsia, não houve grande dificuldade para o diagnóstico diferencial. O adenocarcinoma, uma neoplasia epitelial maligna de células grandes, não é? Produtoras de muco ou não, e, em contrapartida, o que é que o patologista percebeu? Tratava-se de uma lesão com homogeneização de células grandes também, mas não tão grande quanto as epiteliais, redondas, com predomínio nuclear, escasso citoplasma, e que, consequentemente, permitiu um diagnóstico que não é um diagnóstico também difícil de ser feito. O diagnóstico de linfoma não Hodgkin. Isso. Naturalmente, quem ainda está aí relatado em algum momento, que estava faltando a imunistoquímica. Mas eu posso quase que garantir que nós estamos diante de um caso de um linfoma não Hodgkin, de grandes células, CD20 positivo. Daí a resposta magnífica que teve ao esquema terapêutico instituído no caso, com redução das massas. E uma coisa interessante é que as lesões gástricas poderia se pensar em um linfoma malte. Isso. Não é? Mas se viu que é um linfoma de alto grau. Os linfomas malte geralmente são linfomas de baixo grau, quer dizer, do tecido linfóide associado à mucosa, daí a denominação malte, que aí seria uma forma mais não tão grave de linfoma, mas na realidade é um linfoma da cavidade abdominal, reto peritoneal, comprimindo e se dirigindo mais para a área hepatobiliar pancreática, que sugeriu inicialmente, até na clínica, na imagem, na evolução, tratar-se de um adenocarcinoma. Quando recebemos essa convocação, essas preliminares informações, pensamos logo em quê? Tumor maligno, um adenocarcinoma de pâncreas. Surpresa foi o achado de células menores, redondas, com o diagnóstico de linfoma não Hodgkin, podendo aí acrescentar que esta disseminação também se voltou ao estômago e que muito provavelmente no grupo dos linfomas é um linfoma B, linfoma não Hodgkin, B, de grandes células, CD20 positivo. Diante disso, instituída a terapêutica. Foi perfeitamente bem indicada, com resultados evidentes. Muito bem, professor Basílio conclui bem no que diz respeito ao diagnóstico de um linfoma não Hodgkin, com o diagnóstico inicial de um tumor epitelial, tumor de cabeça de pâncreas, que foi o primeiro diagnóstico, e certamente foi levado com esse diagnóstico para o serviço de cirurgia, e verificando-se a presença do tumor, que é um linfoma, foi instituída a quimioterapia. E o doente respondeu à quimioterapia, respondeu bem à quimioterapia, com redução do tumor e melhora do estado geral. Pergunto agora ao professor Joaquim o seguinte: que sequência deu a cirurgia ao caso? Ficou internado com o caso? Deu sequência? Permaneceu ainda com alguma indicação? Havia nível de icterícia? Havia obstrução? Que poderia ter ainda massa obstruindo, apesar da redução do tumor. Como é que se comportou o serviço de cirurgia diante do fato da ocorrência de uma quimioterapia em que houve uma resposta boa do paciente, evidentemente, não decidiu completamente o caso, mas certamente há um ponto de decisão da cirurgia e da clínica. Como é que nesse ponto a cirurgia se comportou?
Perfeito. O paciente ele permanece com a drenagem interna e externa biliar, porque para poder fazer a quimioterapia, minimizando os efeitos colaterais, o paciente ictérico ele tolera muito mal a quimioterapia, faz mucosites e não consegue levar a cabo a quimioterapia. Então, ele foi mantido com a drenagem percutânea, interna e externa, que já foi retirada, e ele atualmente está anictérico, completando o último ciclo de quimioterapia e será reestudado. Mas a primeira tomografia de controle não há evidências de nenhuma massa a mais no abdômen. Então, ele vai esperar finalizar a quimioterapia e ser seguido. Provavelmente, com esse tipo de resposta, ele não vai precisar ser mais operado. Tem alguma pergunta? Alguns presentes, alguns nossos ilustres acadêmicos, colegas, querem discutir o caso, fazer alguma pergunta sobre o caso? O caso ficou selado como um linfoma, massa, que é um linfoma, e que respondeu à quimioterapia. Agora, sem indicação cirúrgica. Portanto, agora nós temos que perguntar qual outro tipo de terapêutico que vai ser acompanhado. Simplesmente, ele continua drenado. Não, a drenagem já saiu, já foi retirada. Ele está anictérico, a drenagem foi retirada, ele não recidivou icterícia. Qual foi a resposta sistêmica e como é que vai continuar essa quimioterapia? Certo. Então, o paciente vai completar mais um ciclo de quimioterapia de 2 meses e, ao final, será suspensa a quimioterapia e nós vamos acompanhá-lo, ver se ele vai apresentar algum tipo de recidiva, né, em que local vai... Mas o primeiro exame mostra a remissão completa da lesão. Não há mais lesão visível. Uma medida acessória importante é fazer um PET scan para ele, que talvez tenha mais possibilidade de identificar pequenos focos, ainda não totalmente desaparecidos. E vamos inaugurar o PET scan do Hospital Universitário, que estava encaixotado há 8 anos com esse paciente. Como é que ele não tem possibilidade de fazer PET scan? Não, o hospital tinha um PET scan que estava encaixotado há 8 anos. E ele vai inaugurar agora. Isso é uma notícia boa, depois de 8 anos de encaixotamento. Professor Joaquim, o senhor apresentou, tem algum material de histopatológico? Tem. Eu vou encaminhar para o professor Basílio depois, mas o professor Basílio foi perfeito. Aqui as lâminas, eles não liberaram as lâminas, porque faltava um marcador. Então, eles não quiseram liberar as lâminas. Enfim, eu expliquei qual era o objetivo, mas eles não foram sensíveis. Mas eu vou, assim que ele tiver esse outro marcador, eu vou encaminhar pessoalmente para o professor Basílio. Basílio, mas não tem mais nada. O professor Basílio está absolutamente correto na análise dele. Eu acredito que o raciocínio foi condizente com a evolução do caso e conforme foram realizadas as biópsias, feito o diagnóstico, foi tudo corretamente obedecido aí. Agora eu pergunto ao professor Basílio o seguinte: é comum um linfoma aparecer como um diagnóstico inicial de icterícia obstrutiva? Não. Eu acho que não é. Esse era um diagnóstico de exceção. Esse aí foi um diagnóstico da biópsia, foi um diagnóstico para a patologia, não apresentou grande dificuldade. Mas para o raciocínio clínico, se tivesse que colocar aí uma sequência de diagnósticos, se pensaria em muitas outras coisas antes de chegar lá para o final. Uma massa que é um linfoma. Exatamente. Com curvazinha TE. O doente tinha um curvazinha TE, uma vesícula palpável, dilatação de vias biliares. Aliás, ele ganhou etapas, ou venceu etapas, porque o primeiro diagnóstico que tinha que ser feito nesse doente, para mostrar, para discutir aqui, seria uma ultrassom. Parece que nada, mas a ultrassom ia dizer, tem dilatação de vias biliares de coleta que de vesícula, que até dificultar mais o diagnóstico. Ele já partiu para TC, foi o que foi mostrado. E o TC já esclareceu mais, foi mais adiante.
Porque quando nós temos um caso de icterícia obstrutiva, nós vamos iniciar com coisa mais simples, que é um ultrassom, para dizer o quê? Se tem dilatação das vias biliares. Segunda pergunta, a dilatação é o quê? Entre extrahepática, é só extrahepática? Qual é o tipo de dilatação? Onde é a localização? Esse caso não já partiu para uma massa diretamente dentro da TC, da tomografia. E depois foi para uma biópsia, que esclareceu o caso. Mas, clinicamente, a evolução venceu a etapa inicial de raciocínio. O raciocínio seria realmente um tumor de região hepatobilipancreática, provavelmente um carcinoma. Carcinoma. Né? Ou de papila, ou de tuba, como era uma massa mais para pâncreas. Né? Mas não quer dizer que tenham queimado etapas, porque a facilidade da investigação levou... Não queimou, e queimou no ponto de vista de raciocínio. Quer dizer, foram feitos exames que não havia necessidade não seguiram uma sequência de raciocínio. Não sei se eu estou pensando certo, está em discussão, cara. Professor Omar, acadêmico Omar. Uma consideração até provavelmente simplória. Esse paciente demorou um mês ou mais, até, por decisão judicial, ser mandado para o hospital universitário, certo? E na investigação foi detectado que ele tinha adenopatias cervicais, axilares, implantação ilíaca. Olha, eu me lembro que há 50 e poucos anos atrás eu era estudante no pronto-socorro. Naquele tempo nós não tínhamos nem ultrassom, muito menos outros métodos de imagem. E diante de um indivíduo que tivesse icterícia obstrutiva, o professor Orlando, que era cirurgião no Souza Guiar, abriria. E o diagnóstico seria feito. Não precisava ficar 30 e tantos dias num hospital e ser mandado pelo juiz para ser feito o diagnóstico. Eu pergunto, um exame físico que detectasse adenopatias de uma das 7 cadeias cervicais, um exame de osteoarticular ligamentoso com flexão, rotação externa do quadril, o sinal de Fabry-Patrick, e uma palpação das 4 paredes axilares, talvez proporcionassem maneira de fazer esse diagnóstico, que naquele tempo não havia como tratar adequadamente. Mas juntando o que se fazia de semiologia física com o que nós temos de tratamento hoje em dia, teríamos um resultado feliz. Não sei se eu estou, talvez, delirando, mas devo dizer isso. Professor Omar, acadêmico Omar, naquela época, esse paciente seria diagnosticado antes do juiz ter pedido a transferência dele. Ele seria diagnosticado lá no hospital onde ele foi examinado pela primeira vez, teriam tirado um gânglio e ter feito o diagnóstico naquela ocasião. Não precisaria o juiz mandar para o hospital universitário, nem essa tecnologia toda. Porque bastava tirar o gânglio, o cirurgião, e o patologista lá daria linfoma. Bom, aí vem a pergunta seguinte: com tudo isso, tira o gânglio e tem um linfoma. O doente tem um tumor abdominal na cabeça do pâncreas. Esse diagnóstico de linfoma do gânglio contemplaria ou satisfaria o diagnóstico? E a massa abdominal? E a massa abdominal? Não, professor Basílio? Teria que ter feito... feito... Me escuta, quer falar? Professor, me escuta, nosso honorário de São Paulo. Entrega lá o microfone. Eu acho que todas as opiniões aqui têm suas razões de terem acontecido. Claro que na época em que foi identificada a presença de linfonodos superficiais e a retirada de um deles poderia até chegar num diagnóstico de linfoma, eu quero entender
que, como esse não era o primeiro diagnóstico para a obstrução biliar que ele tinha, eu não ficaria satisfeito apenas com o diagnóstico do linfonodo. Nós poderíamos estar tendo até metástases de um adenocarcinoma. Não é o lugar habitual do carcinoma biliopancreático, mas poderia até estar acontecendo algo do gênero. De maneira que eu penso que a lição desse caso maior para mim é o papel do radiologista intervencionista. Ele teve eu já tive um caso de um linfoma retoperitoneal, onde dá para imaginar que a punção era muito mais difícil do que essa massa que estava próxima da superfície do abdômen, e foi feito o diagnóstico por uma intervenção do radiologista. De maneira que eu acho que isso estimula sempre a ter um diagnóstico pré-indicação de cirurgia. Foi muito feliz a intervenção. Professor? Está em discussão o caso? Mais alguma pergunta? Professor, posso falar aqui? Professor Joaquim, algum complemento? Não, exatamente em relação ao que foi falado, o nosso radiologista lá, que nós sempre temos uma sessão prévia com ele, ele chegou no hospital, fez a tomografia, fomos direto discutir com o professor Antônio Eiras, que é um excelente diagnosticista, e ele falou, isso aqui não é adenocarcinoma, isso aqui deve ser um linfoma, o padrão dele infiltra, e esse dado de não, da massa abraçar e não invadir os vasos, faz o diagnóstico presumível de linfoma retoperitoneal. Ele foi a primeira pessoa que chamou a atenção, e por isso nós indicamos direto a biópsia percutânea daquela massa muito próxima da parede, exatamente. Continua em discussão. Mais alguma pergunta? Professor Basílio, eu vou fazer uma outra pergunta que... O achado endoscópico de úlceras gástricas hemorrágica, sangrando, está sangrando, tem úlcera gástrica, levaria a suspeita de uma invasão de linfoma, linfomatosa, ou seria possivelmente um diagnóstico inicial de uma lesão ulcerosa de estresse, sepse, qualquer outro tipo de lesão, uma lesão secundária, não que fosse uma úlcera péptica primária, mas outro tipo de lesão, que no final era uma lesão linfoma invadindo parede gástrica. É comum isso? Não é comum. Qualquer um desses diagnósticos, uma úlcera por estresse, uma úlcera aguda, hemorrágica, poderia fazer parte do diagnóstico diferencial. Mas, naturalmente, no momento em que se fez a biópsia, o material informava tratar-se de um quadro histopatológico relacionado com a neoplasia, e não com uma lesão ulcerosa, hemorrágica, etc. Não era uma lesão independente, era o mesmo... Era um quadro único com todo... O mesmo tipo de célula presente no estômago, na lesão da úlcera gástrica, na lesão da biópsia do gânglio, na lesão do reto peritônio. Todos eles se caracterizavam pelo padrão da célula redonda, não é? Hipercromática do linfoma. Uma outra pergunta. O linfoma não Hodgkin favorece o diagnóstico, o prognóstico? O diagnóstico está feito. Ou teria outra forma de linfoma, outro tipo de linfoma, que seria mais favorável à evolução? Qual é a evolução desse doente? Ele fez a quimioterapia, desapareceu o tumor, tudo bem, desapareceu o que vai acontecer com esse doente? O que aconteceu? Depois você guarda para o que aconteceu. O mais importante, a meu ver, nesse caso, é o estadiamento do linfoma. Porque aí, para tratar, tem que se saber o tipo da neoplasia, o tipo do linfoma, o grau desse linfoma, saber a imunohistoquímica do linfoma, B, T, de grandes ou de pequenas células, e saber se ele é realmente um CD20 positivo.
ele teve todas as características, todas as possibilidades histopatológicas de um resultado muito bom pela quimioterapia. Esse padrão de linfoma não Hodgkin de grandes células B, CD20 positivo, permite uma resposta terapêutica excelente, embora o estadiamento dele seja avançado. Ele tinha lesão acima e abaixo do diafragma, lesão visceral, lesão ganglionar, uma lesão bem disseminada. Apesar disso tudo, com este resultado, costuma acontecer esse comportamento na resposta terapêutica. O professor Joaquim insinuou aqui uma proteção cerebral na evolução do doente para que não houvesse, talvez, alterações do sistema nervoso central. Isso é comum? Por que aconteceu isso? Não, quer dizer, seria o pior para o paciente, seria o mais difícil de tratar se ela evoluísse com lesão cerebral, intratecal principalmente. Por isso, eles iniciam o protocolo da quimioterapia com uma injeção intratecal agora me fugiu aqui qual foi o quimioterápico que eles injetaram. E seria a pior evolução. Muito bem. E aí, como é que está o doente? O que vocês vão fazer com o doente? Vai dar alta? Já teve alta a cirurgia? Não, ele voltou para a cirurgia para tirar a prótese foi retirada por endoscopia, não fomos nós, mas no serviço de cirurgia, e agora ele vai completar a quimioterapia e vai ser seguido, ele está muito bem. Ele vai ter alta, recuperou, já ganhou peso, está imunossuprimido lá pela quimioterapia, mas foi um resultado sensacional. Ele chegou absolutamente desenganado, não estava numa situação pré-moribundo. Professor Jansen, alguma coisa? Não, estou perfeitamente esclarecido. Professor Basílio, alguma coisa, mais algum subsídio para esclarecimento? O caso está esclarecido, né? Agora precisa ver. Realmente uma integração muito interessante, uma visão da participação do radiologista intervencionista, retirada do material, o diagnóstico que ele fez, chamando a atenção para algumas características mais para linfoma do que para carcinoma, na visão radiológica, na visão da imagem. Isso. Quer dizer, um fato bem significativo isso. E hoje em dia a importância da associação entre a biópsia profunda pelo radiologista intervencionista e a patologia. Hoje se retira cada vez menos material e se faz diagnósticos mais rápidos. Material pequeno, processamento rápido, uma interpretação diagnóstica, um estudo complementar imunistoquímico e o que se viu nesse caso. O benefício que esse paciente teve com esse resultado de uma indicação perfeita da realização da biópsia e do diagnóstico. Foi um excelente caso que demonstra isso, como a medicina hoje em dia tem os recursos necessários para sua intervenção e um resultado muito bom para os pacientes. Mesmo em condições avançadas. Uma doença avançada. Doença com disseminação grande, né? Em compartimentos diferentes do organismo. Muito bem, excelente. Muito bem. Mais alguma coisa, professor Joaquim? Não, só gostaria de agradecer a oportunidade e também enfatizar, apesar de ser um serviço de cirurgia geral, nós tivemos uma conduta de trabalhar exatamente de maneira multidisciplinar. Hoje em dia, quem não trabalha dessa forma, trabalha mal. Então, eu poderia operar, tirar um pedaço, enfim, não. O que é o melhor para o paciente? Estabelecer o diagnóstico, fazer a quimioterapia, seguir o paciente, eventualmente operar o doente. Então, a nossa conduta atual lá tem sido essa, e apesar das dificuldades, as nossas sessões lá, às quartas-feiras são sempre com casos muito complexos, especialmente na área biliopancreática.
Alguma pergunta? Senhor presidente, de minha parte, eu vou dar por encerrada. Muito bem. Discussão. Doutor Orlando, falando a última palavra, nós estamos falando. Não é a última, é pela última vez, é a última a falar. A última palavra do doutor Orlando é a última palavra da sessão. Muito obrigado a todos. Não sei a que horas teremos o lanche, porque são apenas 3h30. Mas vamos ver. Boa tarde a todos.